Abra sua Bíblia comigo no texto de João, capítulo de número 15. João 15 é a base do tema do ano da nossa igreja, não apenas aqui na nossa casa em Itaquera, mas também de toda a região. Esse é o tema que nós vamos trabalhar ao longo do ano, que é o tema da frutificação. E não tem lugar melhor, nenhuma igreja metodista wesleyana do Brasil melhor para explicar a frutificação do que a nossa casa. Posso te garantir. Aqui na frente tem uma mangueira, do lado da mangueira tem tem uva japonesa, macaquinho, logo ali à esquerda tem carambola, um pouquinho mais para frente tem abacate, saiu do abacate tem 2 jabuticabeiras e mais para frente tem uma amoreira. Eu desafio a encontrar uma igreja metodista wesleyana no Brasil, ou qualquer outra igreja talvez, que tenha tanta fruta como na nossa casa. E tem algumas histórias curiosas. Por exemplo, a jabuticabeira, a segunda, quando nós chegamos não dava fruto. Quem lembra disso? A primeira dava, a segunda não dava. E um dia uma irmã passou aqui na frente, estava aberto o terreno, o pastor Davi e eu estávamos trabalhando, ela falou: olha, eu vi que a jabuticabeira não dá fruto, eu tenho um negócio bom, só que é fedido. Vocês não abrem isso aqui no escritório em lugar nenhum e colocam só um pouquinho. Irmão, eu não sei o que ela fez, eu suspeito que ela tenha ido no banheiro, dar descarga e pegado esse negócio. Mas o negócio é batata, deu certo. Se você foi lá, quem comeu da segunda jabuticabeira aqui, ó? Nossa, teve gente que quebrou o pé pegando jabuticaba lá na segunda jabuticabeira, né? Outra coisa, essa mangueira aqui, ó, nem sabia que tinha uma mangueira. Sabe quando eu descobri que tinha uma mangueira? Esse ano, irmão. Porque ninguém sabia que isso aqui tinha uma mangueira. De repente, esse ano saiu a dar um monte de manga. Chegamos aqui depois do Natal, quinta-feira, eu vim para o escritório, quando eu cheguei lá na frente, tinha manga lá no portão. Choveu, o vento levou a manga até no portão, de tanta manga que tem aqui. Então, desse negócio a gente entende. E eu quero compartilhar um pouco disso que a gente está vivendo aqui, de frutificação, e que eu não estou falando, óbvio, de apenas das plantas e dos frutos das árvores, mas dos frutos que você viu aqui na tela, de pessoas, centenas de pessoas que chegaram, que se aproximaram, uma dezena que já se tornou parte da nossa casa. E só para você ter uma ideia, quando nós chegamos aqui, o número de membros era menor do que o número de servos que nós temos hoje. Nós temos 200 servos, nós temos 220 membros com as extensões. Isso significa que hoje nós temos mais servos do que nós tínhamos membros. Isso é sinal de frutificação, isso é sinal da graça de Deus. Vocês ouviram, nós pagamos a maior parte, quase que todas as nossas contas no mês até que nós tínhamos até hoje, quase todas. Faltam poucas contas que no ano que vem nós vamos liquidar, se Deus quiser, né? Isso é graça de Deus, isso é favor do Senhor, isso é sinal de uma frutificação. E quando nós vamos ao texto de João, capítulo 15, eu não vou ler todo o texto, porque eu vou pregar ele junto com os irmãos, os pastores que vão pregar aqui durante todo o ano de 2025. Então eu separei apenas um pedaço desse texto, os 2 versículos, versículos 7 e 8, perdão o meu erro de digitação ali, mas é 7 e 8, aqui está certo, lá na referência está errada. E diz assim, olha: mas se vocês permanecerem em mim, e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai, e demonstram que são meus discípulos de verdade. Esses 2 versículos estão no centro de uma das mensagens mais importantes de Jesus. Jesus, no Evangelho de João, o evangelista João, ele separa 6 capítulos para escrever uma mensagem de Jesus, que começa no capítulo 13 e termina no capítulo de número 18. 6 capítulos inteiros de uma mensagem que é a mensagem final de Jesus. No capítulo 13, por exemplo, ele fala do exemplo. No capítulo 14, ele fala da pessoa do Espírito Santo. No capítulo 15, ele fala de si próprio como sendo aquele conector que nos leva à frutificação. Ele começa o capítulo 15 dizendo assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Ele usa uma figura de linguagem que é a videira. A videira é a árvore que produz uvas, e é uma árvore bem comum na região em que Jesus estava.
é como se fosse uma cafeeira no Brasil, uma plantação de cana no Brasil. O que é mais comum no Brasil, bananeira em algumas regiões do Brasil. A videira é encontrada em quase que todos os lugares de Israel, tanto que ela é um sinônimo de Israel. Antes de Jesus dar essa declaração e fazer essa adaptação dessa mensagem a si próprio, Jesus, ele pega essa palavra, ele aplica para si, ele fala assim: olha, eu sou a videira, e todos aqueles que estiverem conectados a mim serão aqueles que darão frutos, frutificarão. Tem uma frase de um teólogo bastante importante, você pode passar aí o slide, que chama-se D.A. Carson, e ele escreve o seguinte em um dos seus livros, que eu anotei nas minhas anotações de leitura: a frutificação não é opcional para o discípulo de Jesus, é o resultado esperado da permanência de Cristo. Quando nós chegamos aqui na nossa casa, e nós vimos esses terrenos, né? Depois que a gente comprou esse terreno, esse foi um dos último terreno que a gente comprou, e nós vimos as árvores. Quando nós percebemos jabuticabeira, quando nós percebemos a abacateira, eu falei da abacateira? A abacateira, nós falamos assim: bom, vai ter fruta aqui, porque todo mundo que chega diante de uma árvore frutífera tem uma expectativa de que ela produza frutos. Tanto que quando nós olhamos para aquela jabuticabeira que ela não dava frutos, a nossa expectativa era de que ela desse frutos. Tinha alguma coisa errada, e nós precisaríamos fazer algo para que ela produzisse frutos, porque a espera de toda pessoa que está diante de uma árvore frutífera é encontrar frutos nessa árvore. Em uma das ocasiões, um pouco antes dessas mensagens, Jesus chega diante de uma figueira, e essa figueira não produzia frutos. Ela não tinha dado frutos naquela estação, que era uma estação frutífera, e Jesus fala para essa figueira: amaldiçoa essa figueira, porque ela não estava produzindo aquilo que deveria produzir. Porque a expectativa de todo homem, inclusive de Deus, diante de uma árvore frutífera, é de que ela produza frutos. E Jesus então usa essa parábola e essa figura de linguagem para dizer assim: olha, a minha expectativa em vocês, cristãos, discípulos, meus seguidores, é que vocês produzam frutos. Quando o Senhor olha do céu e olha para a lavoura dele, para a fazenda dele, chamado discípulos, e encontra árvores, as árvores deles que somos nós. Então a gente pode até se lembrar daquele meme antigo, né? A árvore, como é que era mesmo? Esqueci agora. Quem lembra? A árvore somos nós, não é isso? É isso, lembra disso? De fato ele não estava tão enganado, porque quando o Senhor olha do céu e vê a sua grande fazenda, a sua grande lavoura, ele encontra em nós árvores. Ele olha para nós como se fossem árvores, e ele espera que nós também produzamos frutos, que na nossa vida também produza fruto. E olha, meu irmão, eu sou um daqueles que gosta de estudar e de ler e de procurar princípios importantes para a minha vida. Eu não sou alguém que lê um texto e pensa assim: esse texto é uma filosofia. Eu quero sempre encontrar algo que modifique o meu ser, que mude a minha vida e que me leve a essa expectativa, para que eu cumpra a expectativa do Senhor. Uma vez que o Senhor está olhando do céu e encontrando em mim uma árvore, esperando que eu frutifique, eu preciso então frutificar. Eu quero saber quais são os princípios para a frutificação. Assim como aquela irmã olhou para nossa jabuticabeira e falou assim: essa jabuticabeira precisa produzir frutos. E eu sei quais são os princípios que levarão ela a produzir fruto. Todos os dias, pastor Samuel, você abre, pastor Davi, quem estiver aqui, abre esse balde, esse recipiente, tira a tampinha e coloque lá nos pés da jabuticabeira. Não muito, ela ainda falou assim, que eu tenho certeza que se colocasse muito, essa jabuticabeira ia morrer. Era só um pouquinho. Falou: coloca só um pouquinho, depois rega um pouquinho, e no outro dia coloca um pouquinho, rega um pouquinho, e na próxima estação ela vai dar muitos frutos. Ela percebeu, ela falou: existem princípios que vão gerar frutificação. Da mesma maneira eu olho para a minha vida, olho para a palavra de Deus, como alguém que é uma árvore do Senhor, e penso assim: quais são os princípios, quais são os elementos que eu preciso aplicar para que eu gere frutos. E olha, eu vim aqui nessa noite te dar 4 princípios para que você tenha um 2025 de muitos frutos. Quem aqui tem expectativa de ter uma grande colheita em 2025? Levante sua mão. Na sua vida, no seu casamento, no seu trabalho, nas suas finanças, na sua saúde. Eu tenho uma expectativa de ter muitos frutos.
Eu quero que no ano que vem aqueles números dobrem. Quem quer que os números dobrem? Nós vamos estar aqui com um relatório de 180 novos membros. Nós vamos estar aqui com um relatório de 400 servos, de mais de 1000 pessoas que vieram para a nossa casa e passaram por aqui. Eu espero que isso aconteça. Agora, o que eu preciso fazer para que isso aconteça? Vamos para o texto? O texto diz assim, e eu vou dar um destaque para você em todos eles, olha lá. Mas se vocês permanecerem em mim. Você está vendo uma palavra ali, permanecer, em vermelho? Ela não foi destacada por acaso, eu destaquei ela propositalmente, para te explicar o que significa permanecer. E se os meus amigos passarem, vai ter uma caixinha lá em cima, com a definição de permanecer, olha lá, vai aparecer lá em cima, pode passar aí, definição de permanecer. De acordo com o dicionário bíblico, o que essa palavra que aqui foi traduzida por permanecer significa? Significa ficar num lugar, levantar-se contra oposição, aguentar, resistir, permanecer calado, continuar, suportar e permanecer em vigor. Olha quantas palavras que poderiam ser usadas ali pelo tradutor brasileiro, mas que cujo significado é o mesmo. O grande objetivo do uso dessa palavra é dizer o seguinte: olha, existe algo que você faz e que precisa fazer durante a sua vida com constância para que dê resultado. Sabe qual é o problema da maioria das pessoas? É que elas desistem facilmente. Elas na primeira oposição, no primeiro levante, elas param e elas não têm mais expectativa, elas desistem. E infelizmente, meus irmãos, nós somos a geração que mais desiste dos sonhos e dos projetos, porque nós somos a geração que acredita que as coisas acontecem rápido demais. Isso porque nós não lidamos mais com a lavoura, nós lidamos com o celular, e no celular as coisas são rápidas. Se alguém aqui é mais antigo e trabalhou na lavoura, vai se lembrar que trabalhou muito para que alguma coisa gerasse fruto. Ia lá, arava. Nós temos aqui o nosso semeador mor, Diácono Aloísio. Quando você passar pela oficina da alma, ele vai te ensinar sobre semeadura melhor do que eu. Ele vai ensinar tudo, e ele sabe bem. A terra precisa ser preparada. Depois que a terra é preparada, precisa colocar a semente. Depois que a semente é colocada, você precisa cuidar da semente com água, com sombra em alguns casos. Por exemplo, se é morango, não pode tomar muito sol, não é verdade? Então com sombra. E você tem que ir lá todos os dias, e fazer o seu trabalho diário, até que depois de uns 3, 4 meses, às vezes 6 meses, dependendo da árvore, 1 ano, você colhe o resultado daquele trabalho. Mas se você desistir depois do primeiro dia, você não vai colher. Só come do fruto aquele que permanece no trabalho. Só come do resultado aquele que é constante no trabalho. Porque todo trabalho que é duradouro, todo resultado duradouro da vida é um resultado que vem de um trabalho constante, de pessoas que trabalham muito todos os dias. Alguém fala assim: de repente nós construímos essa casa. Não existe de repente, irmãos. Vocês ouviram, foram 2 anos, pelo menos, de abrindo mão, para que de repente aconteça. Eu fui pregar há uns anos atrás, num grande congresso que eu prego todo ano. Tinha 3.000 pastores, e um pastor que não me conhecia, sentou do lado do mentor, de um dos meus mentores, que é o Bispo Júlio, e perguntou para o Bispo Júlio: Bispo, de onde você tirou esse menino? E ele falou assim: pastor, você está vendo o Golias que ele derrubou, mas tem muito leão e urso que ele já derrubou, para hoje você vê o Golias que ele derrubou. A gente vê o Davi que derrotou Golias, mas a gente não conhece o Davi que ficou anos cuidando do pastoreio das ovelhas do seu pai, derrotando leões e ursos, para só em um momento da sua vida de repente acontecer. Deixa eu dizer algo para você: dá muito trabalho para experimentar um de repente. Tem muita constância para um acaso acontecer, para de repente algo acontecer. De repente ele virou grande, de repente ele construiu, de repente a tenda apareceu, de repente a porta se abriu, de repente ele ficou rico, de repente ele comprou a casa. Não tem de repente, irmão. Tem muita constância, muito trabalho e muita permanência. E eu vim te dar uma dica preciosa para que 2025 seja extraordinário. Permaneça. Todo trabalho que é feito com constância, com persistência, de maneira certa, feito da maneira certa, debaixo da bênção de Deus, no tempo adequado de Deus, vai dar o resultado de Deus. Porque eu não sei quando uma árvore vai frutificar, mas eu sei que se eu plantar, regar, cuidar, no tempo de Deus, ela vai dar o fruto de Deus.
Então a primeira dica que eu preciso dar para você hoje é: permaneça, persista. Fala para quem está do seu lado aí: persista. Pastor, esse ano eu só plantei e nada aconteceu. Persista. Pastor, eu me dediquei muito no trabalho, eu não fui promovido. Persista. Pastor, eu tentei, eu fiz os investimentos, eu orei, eu estudei, não deu resultado ainda. Persista. Persista. Quando fique no lugar, olha as palavras ali: fique no lugar, continue fazendo isso. Mais do que isso, volta. Aí, levante-se contra a oposição. Vai se levantar gente contra você, levante-se contra a oposição. Aguente a pressão, persista. Vão se levantar inimigos, vão se levantar opositores, vão dizer: não vai dar certo. Por que você continua? Por que você ainda acredita nisso? Quem disse? Ou você acha que todo mundo acreditou que a gente já está nessa tenda bonita aqui hoje? E fica tranquilo, que ainda nem está top. Você vai ver quando o dinheiro do consórcio cair aqui, irmão, que nós vamos fechar tudo isso aqui. Lembra aquela oferta que você deu? Está quase vindo o dinheiro. Quando ela cair aqui, que a gente fechar tudo, que a gente fizer a fachada, que a quadra estiver feita, que lá na frente tiver o escritório finalizado, o galpão dos nossos esportes estiver finalizado, os banheiros do Kids aqui finalizado, a temperatura agradável, o som adequado, você vai ver um monte de gente aparecendo aqui. Eu estava lá no dia daquela oferta. Estava nada, irmão. Quem estava aqui era você que estava no dia. Eu lembro bem do irmão que chegou aqui num dia que eu e Davi estávamos aqui e tínhamos feito o desafio de pagar 1 milhão, lembra disso? E a gente estava ali no muro, olhando para o lado de lá, orando e pedindo: Senhor, manda uma provisão. De repente chegou um irmão aqui, eu lembro bem, eu sei quem é, eu sei quem eram as pessoas que dedicaram, que deram uma oferta gorda, que persistiram, porque, irmão, eu nunca vi alguém que persistiu no trabalho do Senhor, num plantio do Senhor, que não foi ousado na persistência, aguentou a pressão, não colher coisas extraordinárias de Deus. Então, se você quer colher algo extraordinário e frutificar na sua vida, no seu casamento, nos seus negócios, persista. Fala para quem está atrás de você agora: persista. Agora sim, minha querida, pode passar. Obrigado. Eu dei o toque errado naquela hora, me desculpe. Esse é um gráfico que eu gosto de usar. Isso aqui é o eixo X e Y, né? Você conhece bem lá da matemática. A vida, tudo aquilo que cresce tem uma primeira letrinha ali, P. Está vendo aquele P? Vou falar 4 P's para você hoje. De persistência. Tem muito tempo e crescimento persistente. Tem que persistir. Você vai crescer ao longo do tempo quando você persistir. Olha a segunda palavra nesse texto que nós aprendemos aqui. Pode passar, por favor. O texto continua e ele diz assim: mas se vocês permanecerem em mim, e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, isso lhes será concedido. Quando vocês produzem, eu gostei dessa palavra aqui, produzem. Você está lendo ali, produzir? A gente crente, às vezes a gente fica besta com algumas coisas, não aqui na nossa casa, mas em alguns lugares. A gente para de ouvir e de falar algumas coisas e pensa: isso aqui não é gospel. Por exemplo, produção pode parecer uma palavra que não é cristã, mas está na Bíblia, e eu destaquei, coloquei bem vermelho aqui, porque também na vida cristã você tem que produzir. E eu não sei se você sabe o que é produzir, mas você pode passar aí, por favor. Eu fui lá no original para ver o que essa palavra queria dizer, para ver se eu estava falando alguma coisa errada, ou entendendo alguma coisa errada. Olha lá o que eu escrevi: a partir de uma raiz que significa levar, e em seguida produzir, tem sentido de levar, conduzir, ir. Toda a Bíblia você vai ver essa conjugação verbal, especialmente em Jesus Cristo, dizendo que a vida cristã é uma caminhada. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele fala: nós estamos andando em novidade de vida. Jesus, ele diz para os discípulos: vão indo, pregando o evangelho a toda criatura, vão indo, fazendo discípulos. É um ato contínuo. Produção não é um algo instantâneo. Você num dia acorda e produziu algo, você precisa ir produzindo. Quem lembra daquele filme do Chaplin, lá da antiguidade, aquele filme em silêncio, que ele mostrava o chão de fábrica, como que era a produção?
Tinham muitas pessoas, um apertava um botãozinho, o outro fazia algo, cada um era responsável por uma parte. Enquanto isso, as coisas iam acontecendo, porque a produção é um ato contínuo. Só vai produzir muitos frutos aqueles que continuarem produzindo. Eu não venho um dia e semeio, eu não vou outro dia e descanso, eu semeio todos os dias. Você precisa semear todo dia. Quem já trabalhou na lavoura sabe que existe um sistema de subsistência, uma plantação de subsistência. O que é a plantação de subsistência? Você planta em um lugar aqui durante um período, enquanto você está plantando aqui em um outro lugar, você está descansando, em outro você está plantando um outro que vai colher em outro tempo. Você tem vários terreninhos, e cada terreno você coloca uma produção, uma semente que produza o fruto no tempo adequado. Porque se, irmão, eu colocar em todo o meu terreno uma única semente, o que vai acontecer? Eu vou colher em uma época do ano e no resto do ano, o que eu faço? Se eu precisar comer, como que eu vou comer? Então eu preciso separar o meu terreno em vários lugares, em vários espaços, e produzir de acordo com a minha colheita esperada. Então, se eu estivesse falando de dinheiro, eu diria assim: coloca um investimento lá no CDB, coloca um investimento lá no Tesouro Direto, coloca um investimento lá na Bolsa de Valores, diversifique, compre um imóvel, diversifique os seus investimentos, para que você colha em curto prazo, em médio prazo e em longo prazo. O nome disso é produção. Na sua vida você não vai ter uma colheita extraordinária se você não se dedicar a uma produção. A pergunta que eu te faço antes de continuar é: o que é que você tem produzido? Ninguém vai produzir, irmão, sentado numa rede, balançando a rede. Produção dá trabalho, produção me lembra que tem esforço, produção me lembra que tem continuidade, produção me lembra que eu vou ter que trabalhar muito, que eu vou ter que me esforçar muito, que eu vou ter que apertar muito parafuso. Tem gente aqui que para você chegar hoje e daqui a pouco jantar, ficou o dia inteiro fazendo arroz. Tinha uma irmã que só fez arroz, porque é muito arroz. Teve outra que só lavou salada. Daqui a pouco tem uns irmãos que já estão acendendo fogo lá para mim. Daqui a pouco eu vou lá e vou colocar as carnes do jantar. Ou seja, tem uma linha de produção, cada um responsável por algo, para que daqui a pouco você tenha acesso ao resultado dessa produção. Então, meu querido, você não vai experimentar algo extraordinário, uma frutificação maior nesse ano, se você não se dedicar a uma produção. Você precisa se esforçar no seu casamento, você precisa se esforçar nos seus negócios, você precisa se esforçar nas suas finanças. Você tem que estudar sobre o seu casamento, estudar sobre finanças, estudar sobre a sua vida. Você não vai produzir se não se esforçar. Dá trabalho. Fala para quem está do seu lado aí: produção dá trabalho. Por isso que todo mundo que acha que vai ganhar dinheiro rápido se lasca. Quem conhece um amigo que se lascou com o investimento errado? Por quê? Irmão, investimento que dá dinheiro rápido é golpe. Não, daqui 5 mil, que se você me der 5 mil, eu faço 50 mil em 6 meses. Golpe. Me dá 10 mil, que se você me der 10 mil, em 3 meses eu te dou 30. Golpe. Não tem. Todo resultado extraordinário vem de uma constância com produtividade, permanência e muito esforço. Leva tempo de muito trabalho para você ter uma colheita extraordinária. Então continua trabalhando. Essa é a dica da Dory. Quem lembra da Dory? Quem é pai de criança aí? Fala para quem está do seu lado assim: continue a nadar. É isso. Tem que continuar, amigão. Tem que trabalhar, tem que persistir. O cara viu lá o devocional, 365 dias, falou: nossa, que coisa linda, ano que vem eu faço. Vai lá. Amanhã eu quero ver quem vai fazer devocional, acordando sei lá que horas. Dá trabalho, irmão. Vocês veem as lives lá, vocês veem quem levanta de manhã às 6 da manhã, vocês veem quem chega de madrugada e faz live. Dá trabalho. Todo mundo quer ser o Celion, mas ninguém quer acordar todo dia às 6 da manhã. Nem às 6, né? Porque tem que ser às 5, para você chegar na live com a devocional pronta às 6. E é por isso que o pastor está dormindo. Esse ano, numa das últimas lives, eu estava orando pelo concílio na live da igreja.
Eu falei, meu Deus, o bispo acabou a reunião 3 e cacetada, cheguei 4, eu falei, ou durmo e não acordo, ou fico acordado e não durmo. Falei, vou ficar acordado. De repente, quando eu fechei o olho na oração, eu estava, Senhor, abençoa o pastor que vai... Calma não, irmãos, abençoa a vida dos irmãos que estão na live. Fala, dá trabalho para quem está do seu lado aí, dá trabalho. Terceiro, olha aí, passa para mim. Então, a segunda palavrinha que eu preciso te compartilhar com você é produção. Fala comigo assim, persistência. Segundo, produção. Persistência e produção. Obrigado. Esse está molhado, esse aqui está seco. Agora a terceira palavrinha, vamos lá? Olha o que o texto diz. Se vocês permanecerem em mim, vocês produzem muitos. Você está vendo a palavrinha muitos ali? Quem está vendo muitos faz assim, eu acho isso interessante, porque a gente criou uma corrente gospel que desvaloriza crescimento. Eu acho isso engraçado demais. Lá no Revitalização eu falo sobre isso. Não, essa igreja cresceu em qualidade. Então ali, está a Eloá ali, ela tem 1 ano e 9 meses. Imagina que daqui a 5 anos eu estou pregando e ela continua naquele tamanho. Ela cresceu em qualidade, ela ficou mais gordinha, ela continua saudável, mas ela não cresceu nenhum centímetro. Está certo isso? Claro que não. Imagina se essa árvore aqui, ó, ela cresceu, ela está bonita, a mangueira, ela subiu lá em cima, mas ela não produziu nenhuma manga. Está certo isso? Não. Então vamos acabar com uma mentira aqui que a gente ouve nas igrejas fracassadas, né? Porque isso é uma desculpa do fracassado. Ele fala assim, não, nós crescemos em qualidade. Não, tem que crescer, irmão. Tua empresa tem que crescer. Você tem que fazer filho. Parabéns, Lucimac. Você tem que fazer filho, né? Está público, né? É assim que a gente descobriu. Então parabéns, presbítero Lucimac fez mais um filho ali, ó. Ei, vamos aplaudir o Senhor. Essa igreja faz filho. Aqui tem homem, irmão. Tem que ter esse número no ano que vem, viu? Quantas crianças eu apresentei? Eu apresentei fácil umas 30 crianças esse ano. Eu mais apresentei crianças que batizei gente. Meu Deus, o povo faz filho, glória a Deus por isso. Esse é um bom número. Era primeiro de casamento, né? Casamos gente para chuchu. Porque é normal, irmão, você casou, você faz filho. Essa é a ordem lógica. A árvore cresceu, ela dá fruto. Então a palavra muitos, ela não está aleatória ali. Tanto que você vai lá para o original, é um superlativo. O que é o superlativo? É uma coisa grande. É muito fruto, são muitos frutos. Pode passar aí o slide. Está lá, ó, muito, grande. Então você pega aquela melancia maravilhosa. Fui lá no Natal na casa do Luiz. Tinha uma melancia que eu nunca vi uma melancia tão grande na vida. Estava ruim que dói, mas ela estava grande. Não é, Vera? Estava ruim. A Vera não deixou ninguém comer. Estava ruim, mas estava grande. Você vai ali, a jabuticaba tem umas grandes assim, ó, mas tem muita jabuticaba. Manga caindo, abacate cai o ano inteiro. Porque tem que dar muito fruto. Muito fruto. Muito. A gente tem que parar de desvalorizar o crescimento. Parar de relativizar o fracasso. Minha empresa esse ano, ela cresceu em qualidade. Fracasso não, tem que crescer. Não, esse ano eu me dediquei ao crescimento na maturidade. Tem que crescer. Nós temos que parar de relativizar o fracasso. Esse ano eu me dediquei a estagnar as minhas finanças, perder o dinheiro. Porque o dinheiro está valendo menos. Se você não ganhou, se você não está ganhando mais, seu salário não aumentou, está com menos dinheiro. Se sua família não aumentou, está com problema aí, vamos trabalhar. Persistência e produtividade. Para dar muito. Não é isso? Tem que ter muito. Então fala para quem está do seu lado aí, muito, pelo amor de Deus. Para de se contentar com pouca coisa. Fala para mim, irmão. A gente foi uma das igrejas que mais batizou e mais recebeu gente esse ano. E você acha que eu estou feliz? Estou não. Passaram 520 pessoas ali. Onde estão os outros 400 que não aceitaram nem ir para o café de boas-vindas? A gente pode mais. Você acha que eu estou feliz com a minha casa? Não, comprei uma maior. Você acha que eu estou feliz com o meu casamento? Não, vou fazer mais filho. Não, para, brincadeira. Não tem mais como.
Não tem mais. Já fiz minha parte, passei da média, 3. Tem que produzir muito, tem que dar muito fruto. Sua vida precisa melhorar, seu casamento precisa melhorar, suas finanças precisam melhorar. E olha, eu libero um ano de muita frutificação para você, em nome de Jesus. Quem quer viver muita frutificação aí? Tudo que você precisa é começar a parar de aceitar essa palavra de engano. Não, eu vou crescer em qualidade. Para de frescura, para de autossabotagem. Isso é autossabotagem. Isso é um engano. Você vai melhorar, você vai crescer, você vai ficar saudável, seu casamento vai ser melhor, seu negócio vai prosperar, sua família vai ser mais abençoada, você vai aumentar o nível da sua espiritualidade, você vai dar muitos filhos cristãos para o Senhor, você vai ganhar discípulos, seu Gessel vai multiplicar, você vai batizar alguém esse ano, você vai dar muito fruto. Então fala para quem está do seu lado assim: para de frescura, vamos parar de auto-engano. Não, a nossa igreja está melhor esse ano. Está melhor nada, irmão. Se a gente estivesse lá embaixo, a gente estava morto. Me pergunto, onde a gente colocaria toda essa galera lá embaixo? Você já veio no culto da noite? Experimenta vir no da noite, porque o da noite é melhor do que o da manhã. Experimenta, só para ver a quantidade de amigos que você tem aqui. Experimenta. O pastor Davi agora recebeu uma graça de evangelista. Eu nem vou fazer apelo mais, irmão. Quando eu for fazer o apelo, eu vou chamar o pastor Davi, que agora ele faz apelo, toda hora converte gente. Nem vou fazer mais, eu não sei fazer, já tentei, não ganha, ninguém vem na frente. Mas o pastor Davi agora, Deus deu uma graça para ele, ele faz, vem aqui e aceita Jesus. Glória a Deus. Então agora é ele que vai fazer os apelos. Quando eu estiver terminando, eu vou dar uma piscadinha, sobe aqui e faz o apelo. Não podemos nos contentar com isso. Você não pode se acostumar a viver uma vida de fracasso. Pastor, essa palavra é coaching, essa palavra é antibíblica. Não, senhor. Não, senhor. Olha o que o texto diz: que quando vocês produzem muitos frutos, e a palavra está no plural. Se está no plural é frutos. Vocês trazem grande glória a meu Pai. Ou seja, aquele que produz muito fruto, quando o Senhor está lá em cima e olha para a vida dele e fala assim: yes, esse é meu discípulo. Você quer que o Senhor olhe lá de cima e fale assim, yes, ou fala assim, lá aí, ó, tá, ó o autoenganador. Quarto e último, pode passar aí. Então, terceira palavrinha que você precisa saber: produtividade. Porque produção é o que você produz, mas produtividade é o resultado da produção. Na produtividade você tem muitos frutos. Então fala comigo assim: persistência, produção e produtividade. Esse ano você não vai fazer só uma coisa não, você vai fazer 2, 3, 4, 5. Alguém fala assim: mas como é que vocês conseguem escrever um devocional sendo pastor de 8 igrejas, pregando lá fora, sendo SD, sendo secretário de administração? Produtividade. Quem não faz é porque é indisciplinado. A desculpa do indisciplinado é falar que o outro trabalha demais. Então você tem duas escolhas hoje: ou você é indisciplinado, ou você é um esforçado que vai ser produtivo. Aí o cara vê o produtivo, ele fala assim: olha aí, lá vai o workaholic. Ele trabalha demais. Não, é que ele é indisciplinado, acorda tarde, dorme cedo, fica vendo série demais. Veio o relatório das suas séries, das mensagens que você passou, do tempo que você gastou o celular, e você vai ver quanto tempo você perdeu. Produtividade, fala comigo, produtividade. Quem quer viver um ano de produtividade aí? Para hoje com a desculpa. Eu não tenho tempo, para com essa desculpa. Eu não consigo, para com isso. Eu não posso, para com isso. Eu não posso ser rico, mentira do capeta. Eu não tenho tempo, mentira do capeta. Eu não consigo, mentira do capeta. Você pode, em Cristo Jesus. Se você permanecer, se você continuar, você vai gerar muito fruto. Amém? E quarto e último, olha o versículo, a sequência do texto. Ele fala assim: produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai e demonstram
que são meus discípulos de verdade. Quarta palavrinha do texto que eu preciso destacar para você é demonstram. Gostei demais quando eu li o texto. É engraçado que eu leio a Bíblia, prego, tem um livro de João que vai lançar aí daqui a alguns dias. Esse é para dar para novo convertido, chama Recomece, tá bom? Até o meio do ano ele sai. E eu achei bonito, porque eu já li João, já estudei João, e eu nunca tinha passado tão exegeticamente por esse texto e percebido esse ensino e essa palavra. Porque a palavra que está traduzida ali como demonstrar, ela é uma palavra grega que é ginomai. Se você baixou o meu e-book Fé Extraordinária, eu explico o que é ginomai. Ginomai aparece lá em Hebreus 11, no versículo 3, quando o autor de Hebreus ele fala assim: foi pela fé que todo o universo foi criado pela palavra. A palavra que ali é traduzida como criado é ginomai. Como que o universo foi criado? Quem lembra? Quem lembra? Gênesis 1, o Senhor falou assim: haja luz, houve luz. Haja separação, houve separação. Na cabeça de Deus tudo já estava pronto. Você acha que Deus ficou pensando como ele ia fazer? Arquitetando as coisas? Não, ele já sabia o que ia acontecer. Então ele simplesmente liberou uma palavra, ele falou haja. E quando ele falou haja, pum, foi feito. Eu traduziria essa criação, e quem me ouviu pregando Hebreus 11 aqui no mês da fé, me ouviu falando isso, pela palavra chamar a existência, porque na prática sempre existiu, só que você precisa chamar a existência, isso é ginomai. O universo estava pronto, Deus só chamou a existência. Lembra de Ezequiel 37? Quando o Senhor chama Ezequiel para subir, é um vale de ossos secos, e o Senhor fala assim: filho do homem, podem reviver esses ossos? A resposta de Ezequiel é a melhor resposta de todas: se alguém sabe aqui, Senhor, é o Senhor, tu sabes. E aí o Senhor fala: bom, se eu sei qual é a resposta do Senhor, libera a palavra, chama a existência. Na cabeça de Deus o exército já estava pronto. O que Ezequiel precisava fazer é chamar a existência. Já estava feito, já estava realizado, mas precisa chamar a existência. Então não é um acaso a palavra demonstrar aparecer aqui, o ginomai aparecer aqui, porque quando um bebê sai da barriga, ele já está pronto, ele só vem à existência, ele é produzido, e depois que ele é produzido, ele vem à existência, então ele nasce. Então quando a palavra aparece aqui, demonstrar, ginomai, o que está dizendo é o seguinte: só tem uma maneira de um discípulo ser chamado à existência. Só existe uma maneira de um filho de Deus, de um homem e uma mulher que é chamado discípulo, aparecer do lado de fora. Não é orando, não é cantando, não é dando bom testemunho. Tudo isso é maravilhoso, mas o texto diz que para ser discípulo de verdade, para nascer um discípulo, precisa frutificar. É isso que o texto diz. É assim, quando vocês produzem muitos, vocês demonstram, vocês nascem, é chamado à existência um discípulo de verdade. Existe a diferença entre ser um discípulo e um discípulo de verdade. Existe a diferença entre ser alguém que caminha com Jesus, um crente, um cristão, e ser um discípulo de verdade. Para chamar a existência um discípulo de verdade, tem que produzir muito fruto. E aí as pessoas na volta falam assim: uau, algo aconteceu, apareceu algo, alguma coisa começa a mudar. Você pode, irmão, fazer muita coisa na vida, eu sempre falo isso para o pessoal, mas existem coisas que elas nunca aparecem na vida de quem fala, só de quem faz. Você pode falar que é bom, que faz e acontece, mas se os resultados não aparecerem, se não demonstrar esse resultado, não acontece. Vou usar um exemplo aqui, por exemplo, da igreja. Alguém fala assim: a igreja está crescendo, mas é o mesmo templo há 40 anos, não cresceu, porque o templo físico é limitado, o espaço. Lá embaixo cabia 200 pessoas, hoje tem 400 aqui. Então não tem como colocar 400 lá. Para ter 400, você tem espaço para 400. Então você pode dizer o que quiser, não tinha como, só tinha um culto naquele espaço, não cresceu. Então
Então vamos parar de se enganar e dizer que nós crescemos. Nós não crescemos. Vamos aceitar a realidade que nós não somos verdadeiros discípulos. Se isso não traz para fora, não, mas eu prego o evangelho, cadê as almas? Eu sou crente mesmo, cadê o pequeno grupo se liderando? Eu faço e aconteça, eu sou bom, eu sou cheio do Espírito Santo, cadê a alma que você batizou? Eu sou um empresário de sucesso, cadê o faturamento progredindo? Mais funcionários trabalhando, gente sendo abençoada, sendo generoso. Eu sou saudável, cadê a barriga sumindo? Não existe saúde com barriga grande, gente. O médico, a primeira coisa que ele vai medir lá é o tamanho da sua barriga. Ele vai fazer uma pergunta: você bebe, você fuma, e vai fazer a circunferência da barriga. Os números estão ali, o exame de sangue. Com o colesterol alto, não tem saúde com o colesterol alto. Não, eu sou saudável, o colesterol está alto. Tem números, tem métrica, tem uma demonstração, tem que nascer algo, tem que aparecer algo. Eu sou bom, eu tenho melhorado, mas continua tratando a mulher do mesmo jeito, os filhos do mesmo jeito, a vida do mesmo jeito, vem nos mesmos cultos, trabalha do mesmo jeito, está no mesmo emprego. Não tenho. Se você melhorar, os resultados vão aparecer. Aparece ou não aparece? Nós temos alguns irmãos que competem aqui, jiu-jitsu. Ivan, Lili, ganharam medalha agora no último aberto, né? Como é que é o nome daquele que vocês foram? Jiu-jitsu para todos. Hoje está aí o Dodge e a Maria, também são campeões, multicampeões aí. E o Alan, como é que é o nome do outro menino que eu esqueci? Helder, desculpa, Helder. E o Helder, que são competidores profissionais, eles treinam o jiu-jitsu todo dia. Ivan ganhou a faixa preta aqui, vocês viram esses dias. Quantos anos para a faixa preta mesmo? 15 anos. Dodge, quantos anos para a sua preta? 7. Maria? Quanto? 12? 12. 15, 12, 7. Aí eles têm a faixa preta, aí eles vão lá para a competição e nunca ganham? Treinam todo dia. Vocês acham que eles treinam? Você acha que eles ficam felizes quando eles vão para a competição e perdem? Claro que não. Segundo lugar, não, segundo lugar é o primeiro perdedor. Com todo respeito, que é legal também, né? Ganhou de uma galera. Mas quem é competidor sabe que quando está no segundo lugar está ali. E o segundo lugar é o pior de todos, que perde na última luta. Quando é o terceiro, você ainda ganha a luta, que você ganha a medalha de bronze. Não é isso? Agora o prata, ele perdeu a luta. Aí ele vai para o pódio assim, ó, que ele acabou de perder. O de bronze ele vai felizão, porque ele ganhou a luta. Ele foi para a repescagem. O de prata ele perdeu. Porque quem compete, quem treina, quem faz todo dia, quem se dedica, quer demonstrar que ele está evoluindo. Melhora o golpe, melhora alguma coisa. Se não tem demonstração de evolução, não tem crescimento, não tem frutificação. E eu estou declarando sobre a sua vida um ano em que os resultados da sua persistência, da produção, da produtividade vão aparecer. O Senhor vai projetar na sua vida a persistência, a produção e a produtividade. Se você permanecer fiel ao Senhor, nas palavras do Senhor, no ensino do Senhor, trabalhando para o Senhor, da maneira do Senhor, do jeito do Senhor, no seu trabalho, na sua vida, no seu casamento, vai aparecer o resultado. E não precisa nem ser profeta para isso acontecer, irmão. É a lei da natureza. É a lei da natureza. Se você fizer, vai ter resultado, vai ter produtividade, vai ter projeção. Projeção é o quarto P. Pode passar, Alba. Quarto P, projeção. Vai projetar. Quando eles ganham campeonatos, eles têm patrocinadores. Os patrocinadores correm atrás deles. Eles abrem portas, eles vão para outros campeonatos. Eles aumentam o nível no ranking. Eles são projetados. Agora, irmão, quando nós damos frutos, Cristo é projetado em nós.
Não somos nós que aparecemos, mas Cristo aparece. Ele diz assim: olha, se vocês derem muitos frutos, eu vou ser glorificado, e vocês vão mostrar para o mundo que eu estou em vocês, e de que eu sou o que vocês são. Não sou eu que apareço, não é o meu resultado que aparece, mas é o Cristo que aparece através da minha e da sua vida. Aleluia! Se você é um bom funcionário lá na sua empresa e você ganhou uma promoção, Cristo apareceu. Se você é um bom marido na sua vizinhança, Cristo apareceu. Se você é um bom filho, um bom aluno, um bom competidor, Cristo apareceu através da sua vida. É por isso que às vezes algum jogador de futebol, algum competidor, ele ganha uma medalha e a gente acha besta, acha que isso é errado, até fala besteira a respeito dele, mas ele sobe lá no pódio e ele levanta a mão assim, de alguma maneira ele está dizendo assim: olha, eu sei quem me trouxe a esse lugar, foi Cristo, e ele projeta Cristo através do seu sucesso. Toda vez que a sua vida é bem sucedida, Cristo está sendo projetado através dos seus frutos. Aleluia! Precisamos parar de relativizar o fracasso e projetar Cristo através dos nossos frutos. E aí, para a gente que é da nossa igreja aqui, a gente não pode, que é da nossa casa, que é membro, a gente não pode se acostumar a não ter muito fruto, porque quando a gente não tem muito fruto, tudo se projeta, menos Cristo. Mas a expansão projeta Cristo, a compra projeta Cristo, a melhora do ambiente projeta Cristo, os batismos projetam Cristo, os cafés projetam Cristo. Faltou alguns números, foram toneladas de mantimentos que nós damos. Todos os dias, segunda, quarta e sexta, tem mais ou menos 80 crianças que lancham de graça aqui na igreja. De graça, que fazem um esporte. O Ivan, ele dá aula toda segunda, quarta e sexta para mais ou menos 80 crianças. Elas têm aula de jiu-jitsu, elas ganham um kimono, elas ganham um lanchinho. Cristo é projetado. Outros tantos projetos, nem sei mais quantos tantos. Olha quantas vezes Cristo é projetado. Você acha que para essas 80 crianças que fazem jiu-jitsu dentro de uma igreja, elas sabem que elas estão na igreja, os pais trazem ela na igreja, quem aparece? Não é o Ivan, irmão, não ganha nada com isso não, mas Cristo é projetado. Tem ali alguém representando Cristo e mostrando assim: a sua vida pode ser melhor. O lanchinho servido mostra: a sua vida pode ser melhor. As crianças que estão lá embaixo agora também ganham lanche, tem lá brinquedo para elas, tem tios que não estão participando do culto, para elas ficarem lá e ouvirem a palavra. Cristo está sendo projetado. Quando a gente dá muito fruto, a gente projeta Cristo. Fala comigo: projeção. Vamos repetir os 4 P's, está na tela. Persistência, fala persistência. Produção, produtividade, projeção. A pergunta que eu te faço para encerrar é: quando o Senhor olha para a lavoura do céu, Ele vê na sua vida uma árvore que produz muitos frutos, ou uma árvore que faz tempo que não dá fruto? Qual foi a última vez que você levou alguém para o batismo? Essa pessoa, você conduziu ela, você pegou ela pela mão e você batizou. Você pode ser muito bom crente, irmão, mas um verdadeiro discípulo é avaliado pelos seus muitos frutos. Você pode orar bem, você pode cantar bem, mas se não der muitos frutos, volta na frase. Não sou eu que estou dizendo isso, tá bom? Porque eu sou um Zé Ninguém, mas eu vou ler a frase do maior teólogo dessa geração, de um dos maiores teólogos dessa geração, D.A. Carson. Depois que o Stott morreu, é o maior teólogo dessa geração. A frutificação não é opcional. Não é opcional. Não temos escolha de não dar fruto. Não é opcional para o discípulo de Jesus. É o resultado esperado da permanência em Cristo. Quando Jesus olha do céu, Ele olha e fala assim: olha, ali tem uma árvore frutificando. E para você, e vamos aplicar em outras áreas. Quando Ele olha para o céu, ele avalia a sua vida de 2024 e fala assim: esse ano Ele melhorou na reflexão, no casamento, nas finanças, na saúde. Ele cuidou melhor da sua vida, da sua casa, da sua família, dos seus negócios? Ou ele olha assim: nada. Ele alcançou um grau, ele subiu um degrau,
ou é a mesma coisa? Não dá para ser, irmão. Eu não quero chegar em 2025, no final do ano, encontrar a Eloá desse tamanho. Ela tem que estar falando, ela tem que estar andando, ela tem que estar pulando. Ela já está pulando. Ela tem que estar orando, lendo a Bíblia, não só pôr a mão na minha cabeça. Ela tem que produzir e demonstrar um crescimento. Eu e você temos que chegar no próximo ano com o resultado nas mãos, para que o Senhor olhe do céu e fale assim: está ali um verdadeiro discípulo. A gente não pode relativizar o fracasso, relativizar a falta de frutificação, o não crescimento da nossa vida. Deus tem muitos frutos para aqueles que são os seus discípulos. Quem quer dar muitos frutos em 2025? Você quer? Levante-se nesse instante. Eu quero te abençoar. Quero chamar os presbíteros aqui à frente. Quero chamar o bispo. Nosso bispo. Enquanto os presbíteros estão aqui, o bispo está chegando para ministrar a ceia. E hoje, graças a Deus, eu dei bastante tempo para esse homem. Ano passado eu deixei ele na linha da oração quase. E esse ano eu me preparei para isso, mas fui mais disciplinado. Então faz assim com a sua mão para eu te abençoar, para você ter um 2025 de frutificação. Senhor, eu abençoo os meus irmãos, e eu tomo posse da palavra de Cristo, que diz: eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Aqui estão ramos do Senhor, homens e mulheres que estão ligados no Senhor pela palavra, foram ligados no dia do seu batismo e têm mantido a sua vida ligada a Cristo por meio da perseverança na fé. E Senhor, talvez por algum tempo e por um descuido, por uma falta de disciplina espiritual, nós não demos os frutos que nós deveríamos dar. Mas hoje, na autoridade do nome de Jesus, eu profetizo, Senhor, um 2025 de frutificação para os meus irmãos. Eu profetizo, Senhor, frutificação nos negócios. Eu profetizo frutificação no casamento. Eu profetizo frutificação no trabalho, frutificação nas disciplinas espirituais, um crescimento espiritual. E eu profetizo, Senhor, uma frutificação de almas, muitas almas colhidas para a honra e glória do Teu nome e a projeção de Cristo na vida de cada um dos meus irmãos. Que, Senhor, o mundo olhe para cada um deles e veja: Cristo está sendo projetado ali. Que não seja o Samuel, o João, o Davi, a Maria, a Márcia, mas que seja o Cristo. Que vejam pelos frutos que Cristo está em nós. E se Cristo está em nós, Senhor, há esperança para este mundo. Eu profetizo vidas transformadas, eu profetizo casamentos abençoados, famílias gerando e produzindo muito fruto para a honra e glória do Teu nome. Eu vejo, Senhor, muitas pessoas ampliando seu nível de serviço, de espiritualidade, tendo novas experiências com Cristo e com o Espírito Santo, multiplicando seus pequenos grupos, multiplicando seus relacionamentos, ampliando seu ministério, multiplicando seus dons, recebendo os novos dons espirituais, e muitas almas colhidas em 2025, para que o Teu nome seja glorificado. Nós não vamos ser daqueles discípulos que serão queimados, daqueles ramos queimados, não, Senhor. Nós somos os ramos ligados à videira verdadeira, e nós vamos ter muitos frutos para a honra e glória do Teu nome. Amém. Quem recebe essa palavra diz amém. Aleluia.